Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série E Como se Escreve. Já parou para pensar por que algumas palavras que a gente ouve por aí, ou que até a gente mesmo fala, soam meio erradas? Pois é, hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e você vai ver que na verdade tem uma explicação linguística super fascinante por trás desses erros tão comuns da nossa fala. Vamos começar com um exemplo clássico, direto da padaria. Quem nunca ouviu alguém chegar no balcão e pedir 200 gramas de mortandela? Ou talvez até já tenha falado assim sem perceber. Essa troca de sons que todo mundo conhece é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. Então, essa mania de trocar os sons de lugar não é por acaso, viu? Não é um erro aleatório, do nada. Existe um padrão, um motivo por trás disso e de outras trocas bem parecidas que a gente faz no português. É um fenômeno que, acredite, tem nome e sobrenome na linguística. E a chave para entender tudo isso é simples. O nosso cérebro é uma máquina de otimizar. Ele está sempre procurando o jeito mais fácil e rápido de fazer as coisas. E isso vale também para falar. Muitas vezes, trocar um som de lugar deixa a palavra mais fácil de pronunciar, mais fluida, sabe? É como se o cérebro pegasse um atalho fonético. E a linguística dá um nome bem chique para esse atalho do cérebro: metástase. Parece complicado, mas é só um nome técnico para esse fenômeno de um som, ou até uma sílaba inteira, mudar de lugar dentro da palavra. Viu só? O que parecia um simples erro, na verdade é um processo linguístico super conhecido. Agora, que tal a gente dar uma olhada em 5 exemplos super comuns onde essa tal de metástase acontece? A gente vai ver como isso se aplica a palavras que usamos o tempo todo e entender por que a troca acontece em cada uma delas. Começando, claro, pelo nosso exemplo da padaria. A forma em que muita gente usa é mortandela, mas o jeito que está lá no dicionário, na norma culta, é mortadela. Repara bem onde está a diferença, a troca do ad pelo an. E o mais curioso aqui é a origem da palavra. Ela vem lá do italiano mortadella, que nem tem esse som de N no meio. O que acontece no português falado aqui no Brasil é que esse som nasal, o N, meio que entra de penetra e se move para antes do D, talvez só para facilitar a vida da gente na hora de falar. Agora, saindo da padaria e indo para a prateleira de laticínios do mercado. Quem nunca ouviu alguém falar iogurte? É outra troca super comum. Nesse caso, a briga sonora é entre o re e o gu. A forma correta, segundo a norma padrão, é iogurte. O que acontece aqui é que o som do R dá uma viajada dentro da palavra. Em vez de ficar quietinho lá no final, na sílaba ert, ele pula para o meio da palavra e se junta com o G. É uma metástase clássica. Um som procurando um lugar mais confortável. Vamos agora para um exemplo do mundo animal. É muito comum a gente ouvir lagartixa, né? Mas a forma padrão é lagartixa. A troca aqui acontece logo no comecinho da palavra, uma pequena dança das letras. Aqui a metástase é bem sutil, mas ela tá lá. O R da sílaba gar pula para antes do A e aí cria a sílaba lar. É uma mudança pequena, mas que altera completamente o som inicial da palavra. Esse caso aqui é um pouquinho diferente e muito interessante. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar asterístico para se referir àquele símbolo de estrelinha, o asterisco? Pois é, a forma correta é bem mais curta e simples. Asterisco. E esse caso mostra direitinho como a nossa língua é viva e se adapta. Aqui não é só uma troca, mas a adição de um som, o T. Isso provavelmente acontece por associação, por analogia com um monte de palavras que terminam com o sufixo ístico, tipo artístico, estatístico. O cérebro simplesmente tenta aplicar uma regra que ele já conhece. E para fechar nossa lista de exemplos, uma coisa que a gente usa todo dia para amarrar os sapatos. A pronúncia cardaço é super difundida por aí, mas a forma que segue a norma padrão da língua é cadarço. E de novo, olha ele aí. O R é o grande protagonista da mudança, assim como em iogurte e lagartixa. Ele se move da posição dele lá na sílaba dar para a primeira sílaba, criando o som car. Ok? A gente já viu vários exemplos e entendeu o porquê deles acontecerem. Mas a grande questão que fica é, e aí, tá certo ou tá errado falar desse jeito? Bom, a resposta é, depende do contexto. Pensa assim, na conversa informal, no bate-papo com os amigos, em casa com a família, usar formas como mortandela ou iogurte é perfeitamente normal e todo mundo se entende. A comunicação acontece, que é o mais importante na língua falada, né? Essas formas fazem parte da variação e da vida da língua. Agora, aqui vem o pulo do gato. Em situações formais, na escola, na redação do vestibular, no ambiente de trabalho, numa apresentação, aí a história muda.
O esperado é que a gente use a norma curta. Nesses casos, escrever largatixa ou falar asterístico seria visto como um desvio da norma padrão, um erro mesmo. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente já sabe o que é metátese, que outras palavras com sons trocados vêm na sua cabeça? Já pensou em problema ou até estrúpulo? A língua está sempre se mexendo, cheia desses exemplos. Prestar atenção neles é um jeito de entender um pouco mais sobre essa maneira fascinante que a gente tem de se comunicar.